Você saberia me dizer quais são as formas de pecar contra o primeiro mandamento? Bom, se não, isso é uma preocupação, porque é só o mandamento mais importante e esse é um tema central, basicamente, né, da nossa fé, os 10 mandamentos. Nessa sequência de vídeos, a gente vai entender melhor os mandamentos ao começar pelo primeiro. Então, vamos compreender bem o que consiste o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso consiste em simplesmente ordenar o que é devido a Deus, que é o culto, a adoração e as virtudes teologais, né? A nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Vou deixar nos cards que eu já tenho um vídeo falando sobre as virtudes teologais, também é um tema bem importante. Vou deixar nos cards aqui a playlist com a sequência desses vídeos. E também tem a virtude da religião, tá certo? A virtude de religião, ela entra dentro do que abarca o primeiro mandamento. E vamos entender quais são as formas de pecar contra o primeiro mandamento. Então, serão pecados que vão contra as virtudes teologais e a da religião. Então, primeira coisa, vamos entender bem o que é devido a Deus, o que é adoração, vamos definir as coisas. Muitos protestantes nos acusam de idólatras, né? Porque nós nos prostramos diante de imagens e, portanto, estamos cometendo idolatria. Mas a idolatria não é isso. Nós vemos diversas vezes nas Sagradas Escrituras esse ato de se prostrar diante de alguém e a pessoa não cometeu idolatria. Então, o primeiro caso aparece no livro do Gênesis, quando Jacó se prostra diante de Esaú como um sinal de reverência. Então, você se prostrar diante de uma imagem, diante de um bispo, não quer dizer que você está cometendo idolatria, que você está pecando contra o primeiro mandamento. Isso quer dizer que você tem algum tipo de respeito, de reverência por aquela coisa ou pelaquela pessoa. Pela coisa não, é sempre a pessoa. Quando nós temos uma imagem, essa imagem sempre nos é um sinal, é uma memória daquele que está no céu. Seja uma pessoa humana, São José, Nossa Senhora, ou uma pessoa angélica, São Miguel, São Rafael. Então, é um sinal de reverência, isso não é pecado, muito pelo contrário. Depois, no livro do Samuel, 1 Samuel 24, versículo 9. Depois, no livro da 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 23. Depois, no livro de Josué, no capítulo 5, versículo 14. No livro do Apocalipse, versículo 22, capítulo 22, versículo de 8 a 9. Então, as Escrituras nos asseguram, né, de que você se prostrar não é uma idolatria, mas sim elas nos mostram que é uma ignorância da parte de quem fala, de quem sustenta essa ideia, não é? Pois bem, então, no que consiste, então, né, a adoração? A adoração consiste em você devotar a Deus, em você colocar Deus e as coisas de Deus no lugar que é devido. Então, colocar Deus em primeiro lugar. Isso é adoração. Mas é claro que a adoração ela pode estar presente em algum ato, não é? Então, a igreja nos mostra que o ato mais pleno, mais perfeito da adoração está na Santa Missa, não é? O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no Catecismo, no parágrafo 2083, ele discorre aqui, né, completamente sobre esse primeiro mandamento, aliás, sobre tudo, né? De mais central na nossa fé, consta aqui. Mas nesse parágrafo diz o seguinte: Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com essas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 37. Essas palavras são um eco imediato do apelo solene: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6, do 4 a 5. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Então, é isso.
é uma resposta de amor. E a virtude da religião, dar a Deus o culto devido. Então aqui, vamos ver a dúvida voluntária. Está no parágrafo 2088. O primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. Então, aqui ele coloca duas coisas como uma: crer o que Deus revelou e o que a Igreja nos propõe a crer. Temos também a dúvida involuntária. Designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Temos também a incredulidade, no parágrafo seguinte. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade, apostasia, o repúdio total da fé cristã, e cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice, o Santo Padre, o Papa, ou da comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos. Então essas são as formas de pecar contra a fé. Nós vimos aqui a dúvida, tem a voluntária, a involuntária, a incredulidade. E a heresia, a apostasia, né, também foi citada, e a cisma. Contra a esperança, duvidar da misericórdia e da salvação, como nós já vimos. Confiar que será salvo sem esforço, ou que será condenado mesmo que se esforçasse. Contra a caridade, é meio óbvio, é a indiferença com o próximo, com Deus, né? Ele define aqui a negligência diante do amor de Deus. Ingratidão, a falta de reconhecimento pelos dons recebidos. Tibieza, podemos definir como preguiça espiritual. Ódio a Deus, por causa dos sofrimentos ou exigências da moral cristã. Os pecados contra a religião. O que é pecar contra a religião? Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto aqui, a maior parte já cai. Superstição. Atribuir eficácia espiritual a práticas falsas, ou seja, sem embasamento algum, sem embasamento científico, sem incentivo da igreja. Superstições, as chamadas simpatias, horóscopo, esse tipo de coisa é superstição. A idolatria, colocar qualquer criatura no lugar de Deus. Então, a idolatria consiste em você atribuir a algo humano, alguma criatura, não precisa nem ser algo humano, né? Porque tem gente que idolatra o dinheiro. Consiste em você atribuir alguma coisa, um atributo que é puramente divino. Aqui. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses fora Deus, que não venere outras divindades fora a única. A Escritura lembra constantemente esta rejeição de ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm a boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs. Como eles serão os que fabricaram e quem quer que ponha neles a sua fé?
Deus, pelo contrário, é o Deus vivo e que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a alguma criatura no lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, o comunismo, o dinheiro e etc. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Numerosos mártires morreram para não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Como já disse aqui, entra em superstição a adivinhação, a astrologia, a cartomância, a magia, espiritismo. Isso tudo já está dentro, não é? Isso está no capítulo 2116 do Catecismo. Outra forma de se pecar contra a virtude da religião é o sacrilégio. Em curtas palavras, é o desrespeito ao que é sagrado. Vamos ler aqui no capítulo 2120. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como pessoas, as coisas e lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quanto cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento é o próprio corpo de Cristo que se nos torna substancialmente presente. A simonia é definida como compra ou venda de realidades espirituais. Então a simonia é você comercializar, em cima de algo sagrado. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via em ação nos apóstolos, Pedro responde: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 20. Desta maneira, Pedro obedecia à palavra de Jesus. De graça recebestes, dai de graça. Mateus 10, versículo 8. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. Então, essas são as formas. Então, nós já falamos da fé, da esperança, da caridade e da religião. Quais são agora as práticas positivas que nós podemos alimentar essas virtudes? Então, primeira coisa e mais óbvia de todas, a oração, especialmente a adoração na Santa Missa, mas também a oração diária, atos de fé, de esperança, de caridade, a leitura das Sagradas Escrituras, do Catecismo, da vida dos santos. São formas de nós cultivarmos a nossa fé. Frequentar os sacramentos, todos, óbvio, todos quando necessário, E também a missa sempre que possível, confissão sempre que necessário, e assim por diante os demais. Não participar de cultos supersticiosos, como simpatias, horóscopo e etc. Já comentado anteriormente. A formação na fé, então estudar os documentos da igreja, o catecismo, e testemunhar publicamente a fé. Falar de Jesus a quem precise, ensinar a verdade, ensinar algo correto, tirar aquele que está no erro, um ato de caridade também, ensinar a doutrina da igreja, enfim, tem muitas formas. Dessa forma, nós fazemos uma oposição ao mundo, que cultua os ídolos, sobretudo dinheiro, poder, prazer, ideologias, celebridades, redes sociais.
Viver o primeiro mandamento exige negar a si mesmo e manter a centralidade de Deus em todas as coisas. Bom, por fim é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Comente aí o que você gostou para nos ajudar. Deixa o gostei, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Salve Maria. Tchau, tchau.